Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 13ª sessão ordinária no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 13ª sessão ordinária. Expediente. Moção de aplauso número 02/2022, pela eleição ao cargo de reitor, conquistada pelo alcantarense, senhor Irineu Manuel de Souza, eleito para conduzir e representar a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Moção de apelo número 03/2022, para ser remetido à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as necessidades que temos em nossa cidade e município vizinhos. Indicação número 17/2022, de autoria do vereador Éder Júnior do Amaral, reforçando a indicação número 37/2021, que trata sobre a criação de uma central de monitoramento municipal nos principais pontos de nossa cidade, especialmente nos portais de divisa do município. Ofício do gabinete número 167/2022, encaminhando resposta ao requerimento número 01/2022 desta Casa Legislativa sobre o piso salarial dos professores da rede pública de ensino. Ofício do gabinete número 168/2022, esclarecendo a respeito do projeto de lei número 23/2022, que autoriza o município a realizar transação extrajudicial e da outras providências. Ofício do gabinete número 170/2022, em resposta ao ofício da Câmara número 51/2022, referente à análise de água nas localidades Centro, Boa Parada e Santa Teresa. Ofício do gabinete número 172/2022, encaminhando o projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 82, de 20 de dezembro de 2011 e da outras providências. Ofício do gabinete número 173/2022, encaminhando o projeto de lei em caráter de urgência, que acrescenta no quadro de servidores de que trata a lei número 19 de 1997, uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 31/2022, que autoriza o Poder Executivo a reajustar o auxílio alimentação água potável, concedido aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e da outras providências. Projeto de lei número 32/2022, que autoriza termo de convênio com a Associação Coral de São Pedro de Alcântara. Projeto de lei número 33/2022, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Em primeira deliberação, nada deliberar. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 23 de maio de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Moção número 2 de 2022. Moção de aplauso. O senhor vereador Vinícius Neves Zimmermann apresenta ao plenário da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, com base em suas competências regimentais e nas atribuições conferidas pelo regimento interno da Câmara, resolução número 2 de 26 de maio de 97, a presente moção de aplauso pela eleição ao cargo de reitor conquistada pelo alcantarense senhor Irineu Manuel de Souza, eleito para conduzir e representar a Universidade Federal de Santa Catarina. Irineu Manuel de Souza é graduado em licenciatura plena em Tecnologia pela UFSC e em Administração pela UDESC, mestre em Administração pela UFSC e doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Com muito orgulho, em nome do Poder Legislativo alcantarense, manifestamos cordiais congratulações pela conquista de mais um nativo de nossa terra na representação da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina.
Diante disso, desejamos sucesso e felicitações por almejar esta conquista. São Pedro de Alcântara, 23 de maio de 2022. A moção de aplauso número 02/22 está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Essa moção de aplauso ela vem em endereço a reconhecimento do processo democrático realizado para a escolha de reitor. A gente tem um histórico recente do governo federal, via o MEC, impor, por indicação, para a nomeação do cargo de reitor da UFSC Fronteira Sul, que é situado na região de Araranguá, e viemos constantemente vendo na educação do nosso país uma sucessão de desmonte na educação. Então, o pilar do processo da educação, queira ou não queira, a democracia, ela é fundamental. Nós aqui, enquanto os representantes do povo alcantarense eleitos democraticamente, eu acho que temos que corroborar com esse processo da universidade que está elegendo para o cargo, foi a comunidade acadêmica que escolheu um alcantarense para ocupar esse posto. Então essa moção de aplauso ela vem em endereço a endossar o reconhecimento dessa conquista. Por hoje era isso, meu voto é favorável pela moção e conclamo que concedo. Então, sendo que a universidade tem autonomia para fazer essa escolha, a gente acha que eu apresento essa moção com a indicação de que seja... Não, como eu falei, nada contra a moção de aplauso, certo. Só para entender de que se realmente se não corre o risco de uma canetada lá e ele não ser o reitor. Exatamente. O Ministério Mas, de qualquer forma, ele foi o eleito, então... Exato. Não, a colocação é muito bem-vinda. Que tenha lá contradições e o cara não crava, certo. Mas a moção de aplauso é válida. Exato. Então, o Ministério Público declarou inconsistente a indicação desse cargo na Fronteira Sul. Então, já tendo um precedente de que o governo agiu de uma forma autoritária e não foi reconhecida a nomeação daqueles reitores que foram impostos, acho que também não é justo que aconteça novamente dessa forma. Eu não estou discutindo a questão da justiça, só queria entender que se já foi assinado. Não, ainda não, que o prazo dele para assumir no mês de julho, né? Então, até lá pode acontecer alguma coisa. Então, não só a Câmara de São Pedro de Alcântara, mas outras câmaras da Grande Florianópolis estão se mobilizando. Algumas já apresentaram também moção de apelo nesse sentido. Para reforço. Exatamente, para reforçar, né, o que a comunidade, os legislativos, a Assembleia já deu um parecer, deputados se manifestando, votaram favoráveis, e municípios vizinhos, né, também têm os seus legislativos se manifestando favoráveis. Então, conclamo os meus colegas parlamentares a assinarem também, eu sei que é um direito de cada um participar ou votar não nessa moção. Então, sou favorável à aprovação da moção, como vou assiná-la também. Por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Moção de aplauso, número 02/22, aprovado por unanimidade. Moção número 3 de 2022. Moção de apelo. O senhor vereador Vinícius Neves Zimmermann apresenta ao plenário da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, com base em suas competências regimentais e nas atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara, resolução número 2 de 26 de maio de 97, apresente moção de apelo para que seja remetida à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as necessidades que temos em nossa cidade e municípios vizinhos. O município de São Pedro de Alcântara está localizado na Grande Florianópolis, sendo a conexão entre áreas urbanas e industriais densas e os municípios do entorno. Possui uma área destinada à indústria e tem instalados em seu território empreendedores, cujas atividades se concentram na produção hortifruti granjeira, mas com a presença de outras indústrias. Embora, pela localização, o município tenha forte possibilidade de crescimento, alguns percalços de ordem estrutural limitam o avanço. Dentre eles está o fornecimento de energia elétrica, bem essencial e que tem apresentado problemas recorrentes. Além das frequentes quedas,
temos empresas que dependem da energia elétrica para a produção e têm acesso somente à rede monofásica, tendo que contar com geradores próprios para não correr riscos na atividade. Por óbvio que a situação limita a instalação de novas empresas e é um fator de evasão para locais mais bem estruturados. Já foram feitos inúmeros pedidos às concessionárias da região, em especial a Celesc, para que efetue as melhorias necessárias na rede, fornecendo um serviço adequado, especialmente na área industrial. Sem sucesso, no entanto. A ANEEL tem a importante missão de regular o setor elétrico do Brasil e proporcionar condições favoráveis para que haja desenvolvimento de forma contínua e equilibrada. A energia elétrica é bem essencial e está integrada às atividades mais complexas, tendo significativo impacto na economia. São Pedro de Alcântara é uma cidade em pleno crescimento e tem atraído mais empreendedores, processo natural visível também nos municípios vizinhos. No entanto, como já colocado, a estrutura da rede elétrica é insuficiente para atender a demanda ordinária e muito aquém do necessário para comportar um acréscimo. Quando necessário, por exemplo, para a instalação de alguma atividade que requeira um fornecimento específico. O município hoje sofre com problemas que ocorrem na rede no município de São José, por exemplo, e que causam queda de energia em praticamente todo o território, em especial nas áreas mais urbanizadas. Pelo acima exposto, a Casa Legislativa apresenta esta moção de apelo, a fim de que esta agência reguladora possa intervir junto às concessionárias para que estas efetuem para o crescimento da região. São Pedro de Alcântara, 23 de maio de 2022. A moção de apelo número 03/2022 está em discussão. Conceda a palavra ao Vinícius. Boa noite a todos. Como ficou bem definido na descrição textual, na justificativa, o nosso município hoje se encontra na capacidade limite de absorver a nossa rede precária, que é uma rede antiga, novos empreendimentos. Eu presenciei recentemente um parecer de negativo à ligação de uma empresa que estava com toda a situação favorável a ligar, mas por conta de não conseguir fornecer essa capacidade de energia, eles ganharam a negativa com relação ao processo de instalação. Eles têm um prazo para receber uma informação mais técnica, mas como isso aí já é um quadro visto por todos, constante, a gente tem a situação de apagões no nosso município, agora no inverno, principalmente no horário de início da noite, onde o pessoal chega nas casas, liga o chuveiro todo mundo ao mesmo tempo, bate junto com a consumo industrial da região de São José, em especial ali o Tyson, por exemplo, que trabalha com alto consumo de energia elétrica. Todo mundo bem sabe, quando a gente liga um rabicho muito comprido, é lá no final que a amperagem baixa, é lá que vai desarmar o disjuntor. E a gente está no final da linha. Então, a gente já está constantemente reclamando das agências locais, a Celesc, Cerege. Eu só tenho aqui agora parabenizar a Cerege, que faz um trabalho excelente no município de São Pedro, nos atende prontamente sempre que solicitado. Agora a Celesc é uma empresa muito burocrática. Todos os vereadores aqui bem sabem que fomos convocados para uma explicação com o diretor da Celesc, que nos falou que um backup, um chaveamento que para o município utilizar a energia sobressalente da estação de Biguaçu. Então, hoje, o próprio município de Antônio Carlos também está chegando na mesma situação. A Celesc prometeu uma subestação na região do Sertão de Maruim. A comunidade do Sertão ganhou a causa por conta da alta tensão cortar o meio do bairro e ela não vai ser mais implantada aquela rede. Então, assim, que se tome o resultado o quanto antes para a gente chegar a uma solução para esse problema, que a gente não pode ficar anos e anos aqui de apagão. Então é isso, acho que recorrer às agências estaduais já não tem dado certo. Eu acho que a gente tem que ir para a agência reguladora federal para ter um resultado nessa conquista para o povo alcantarense. Meu voto é favorável à moção, vou assinar também, conclamo os nossos colegas parlamentares para assinar junto. Muito obrigado. Continue a discussão. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior de Amaral. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presencial nessa noite e a todos que nos assistem nas redes sociais. Vereador Vinícius, te parabenizar por essa moção.
A gente acha, né, que às vezes não dá resultado, mas vamos mandar, e se eles fazem a leitura, nem respondem. Eu acabei de obter ali uma resposta favorável da TIM, de uma outra moção que enviamos há um tempo atrás, e realmente é como bem disseste. Obtive também a reclamação por parte dessa empresa familiar. Olha o absurdo, compraram equipamento top, gastaram um dinheirão, o equipamento na área industrial do nosso município, que era para estar com a rede elétrica voando, digamos assim, está lá tampado porque ele consome muita energia, sobrecarrega a rede e eles não podem usar. Então é das coisas aí que a gente não acredita, né? A pessoa quer empreender, tem a grana, tem o material e não consegue ir por causa dessa burocracia. Então, como um todo, né, a gente teve aquela última reunião com a Celesc, me parece que até agora também não surtiu muito efeito. A gente ainda teve ao longo desse ano, final do ano passado, bastante queda de energia elétrica aqui no nosso município, que a gente sabe que é diferente de todas as outras regiões. Então é sim válida, sim, Vinícius, essa moção, a gente mandar para Brasília aí, para a agência reguladora e que eles tomem as medidas aí cabíveis. Valeu, Vinícius. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A moção de apelo número 03/2022, aprovado por unanimidade. Indicação número 17 de 2022. O vereador, que a esta subscreve, vem com amparo regimental reforçar a indicação número 37 de 2021, apresentada ao Poder Executivo Municipal, para que seja criada uma central de monitoramento municipal, instalando câmeras de segurança nos principais pontos da cidade, em especial em todos os portais de divisa do município. Justificativa. O monitoramento através de câmeras tem a finalidade de intimidar a quem possa querer causar danos ao patrimônio público ou mesmo à sociedade e à cidade. Ainda assim, se algo acontecer, temos uma chance de reconhecimento do meliante e possível início e fim de um plano arquitetado pelos infratores, seja neste município ou mesmo em municípios que fazem divisa com São Pedro de Alcântara. Também contribui para inibir outros atos recorrentes, como o abandono de animais ou mesmo desova de corpos ou materiais de objetos de furtos, roubos, assaltos, entre outros. Neste sentido, vale destacar que o município de São Pedro de Alcântara fica centralizado e faz divisa com São José, Antônio Carlos, Santa Maria Imperatriz e Angelina, havendo forte necessidade de monitoramento, inclusive na região rural, onde tende a servir de esconderijo de muitas ocorrências. Diante disso, reforço mais uma vez a necessidade do município, que tem em seu território o Complexo Penitenciário do Estado e poucos efetivos em suas bases da polícia, a urgência eminente para investir em segurança pública com o vídeo monitoramento. Na Lei Orgânica, em seu artigo 8º, temos os incisos 11. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, paisagístico e ecológico, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Promover o bem geral do município é dever de todos nós, e por isso acredito que o Poder Executivo Municipal, com o apoio do Legislativo, vai conseguir tornar esta necessidade em uma realidade. São Pedro de Alcântara, 20 de maio de 2022, Éder Júnior do Amaral, vereador. Ofício número 167 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 13 de maio de 2022. Resposta ao requerimento número 1 de 2022. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim. Respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar resposta ao requerimento número 1 de 2022, requerendo informações do Poder Executivo e da Secretária Municipal de Educação a respeito do piso salarial dos professores da rede pública de ensino. Salientamos que o município vem aguardando o posicionamento a respeito da legalidade da portaria para poder avaliar os impactos financeiros da medida, conforme orientações das Confederações Nacional dos Municípios, Federações Catarinenses dos Municípios, FECAM, e a Associação dos Municípios da Granfpolis. As recomendações decorrentes dessas instituições são para termos cautela, prudência quanto à questão do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério.
Nesse sentido, entende-se que a fixação dos critérios para a atualização do valor do piso nacional dos profissionais do magistério da educação básica depende da edição de lei, a ser aprovada pelo Congresso Nacional, e até que a lei venha a ser editada, entende-se não haver critério válido para amparar a atualização do valor deste piso. Ainda segundo estas orientações, existe insegurança jurídica em relação ao reajuste do piso do magistério e a publicação da portaria número 67 de 4 de fevereiro de 2022 não resolve a questão, uma vez que a referida portaria ignora a revogação da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 e o impacto no orçamento com a repercussão do artigo 2º da Lei número 11.738 de 2008. O município está avaliando o impacto econômico e legal para a tomada de decisão exclusivamente política em relação ao reajuste do piso magistério, diante da insegurança jurídica. Além disso, deve-se considerar a possível afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Dessa forma, a aplicação do reajuste do piso do magistério no patamar de 33,23% comprometerá as finanças municipais, levando as administrações a ultrapassarem o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, estarão forçadas a adotarem medidas para a retomada do equilíbrio das contas, pois penalizam a administração, os servidores e a população. Quanto aos precatórios, o município aguarda o recebimento do recurso decorrente de decisão judicial, se cabível, e aguarda do MEC regulamentação a respeito da matéria, e tão logo a tenha, será regulamentado por lei municipal específica. Não podemos deixar de mencionar a importância do adequado tratamento e valorização dos profissionais da educação, que são os responsáveis pela contribuição da formação das pessoas que almejam e necessitam de conhecimento para seu crescimento intelectual e profissional. Charles da Cunha, prefeito municipal. Rosângela Maria Laurentino, secretária de Educação, Cultura e Desporto. Ofício número 168 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 17 de maio de 2022. Explicações sobre o projeto de lei número 23 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim, vimos por meio deste trazer novos elementos ao fim de poder ajudar esta augusta Casa Legislativa no debate do projeto de lei número 23 de 2022. O presente projeto de lei busca dar mais celeridade às demandas de que o município de São Pedro de Alcântara possa ser interessado, seja como demandante ou como demandado, em questões onde fique demonstrado, por exemplo, pela prática administrativa, por precedentes judiciais de tribunais de contas, que o melhor caminho é o acordo entre as partes ao fim de dar uma resposta célere e ao litígio. Um exemplo que se pode ser usado a presente lei é para fins da responsabilidade civil, como um acidente de trânsito, compondo uma justa indenização, e também em questões de regularização de terras, onde o município pactua com o terceiro o cumprimento de medidas necessárias para a regularização, entre outras demandas de interesse municipal. O presente projeto tem como base o previsto em lei federal, notadamente no Código de Processo Civil, conforme mencionado no corpo do projeto de lei, e temos que é importante estar na legislação municipal para a segurança das partes. Destacamos que o projeto de lei impõe que o acordo somente poderá surtir efeito depois de ouvir o Ministério Público e com homologação do Poder Judiciário, garantindo às partes envolvidas segurança jurídica e lisura ao que foi composto no termo. Charles da Cunha, prefeito municipal. Ofício número 170 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 17 de maio de 2022. Resposta ao ofício número 51 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim. Respeitosamente venho a Vossa Excelência a apresentar resposta ao ofício número 51 de 2022. Encaminho cópia da última análise de água nas localidades do Centro, Boa Parada e Santa Teresa. Junto, apresento o cronograma elaborado pela Prefeitura Municipal das atividades, os quais já foram realizadas e quais estão por acontecer. Todos os meses, a empresa Nascente Soluções Ambientais apresenta ao Poder Executivo um relatório das atividades realizadas conforme contrato.
Devido às demandas, a empresa contratante solicitou um prazo de 10 dias a contar do recebimento deste ofício para a entrega do relatório das atividades realizadas para apresentar ao Poder Legislativo. Sem mais, renovo protestos de elevada estima e distinto apreço. Ofício número 172 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 19 de maio de 2022. Projeto de lei. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim, respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que altera a Lei Complementar número 82, de 20 de dezembro de 2011 e dá outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência, protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2022. Altera a Lei Complementar número 82, de 20 de dezembro de 2011 e dá outras providências. O Prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, justificativa ao projeto de lei complementar número 12 de 2022. Este projeto de lei complementar tem por objetivo fomentar a economia local, visando estimular o empreendedorismo no ramo turístico, com a finalidade de recuperar e resgatar a cultura teuto-brasileira, ou seja, as origens de nossa imigração. Os atuais parâmetros do plano diretor, haja vista os moldes em que foi criado, não traduzem os anseios da população alcantarense, bem como vetam quaisquer empreendimentos que não se adequem aos parâmetros vigentes, independentemente de sua finalidade e os benefícios aos munícipes, cultura e economia local. Desse modo, será possível proporcionar o crescimento do comércio local, estimulando os turistas a conhecerem a cultura e as belezas naturais de São Pedro de Alcântara. Pelo argumento acima disposto e na certeza que o presente projeto de lei receberá a acolhida favorável dos senhores e senhoras, solicito que ele seja votado e aprovado nos moldes do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 19 de maio de 2022, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 173 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 19 de maio de 2022. Projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim, respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação em caráter de urgência. Acresce no quadro de servidores de que trata a Lei número 19 de 97, uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Encaminho, junto ao estudo de impacto orçamentário financeiro para a geração de despesa, auxiliar de serviços gerais, 40 horas. Sem mais, renovo a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 34 de 2022. Acresce no quadro de servidores de que trata a Lei 19 de 97, uma vaga de auxiliar de serviços gerais. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido no quadro de servidores contido no plano de carreira do município de São Pedro de Alcântara, junto ao anexo 1 da Lei Ordinária número 19 de 8 de março de 97, uma vaga no cargo de provimento efetivo de auxiliar de serviços gerais, no grupo 1, atividades de nível auxiliar. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas caso necessário. Artigo 3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 19 de maio de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao referido projeto. A Secretária de Educação, Cultura e Desporto necessita de aumento de mais uma vaga para auxiliar de serviços gerais, os quais são servidores também de outras áreas da administração, para atender a demanda de atendimento, tanto na área de cozinha, pela maior demanda de estudantes e também pela necessidade de mais funcionários nessa área para manter uma maior higienização devido à pandemia Covid-19. São 20 vagas na Prefeitura e somente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, no momento, necessita de 15 funcionários nesta área. E temos apenas 14 contratados, pois não há mais vagas. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Para o expediente, vereador Éder Júnior do Amaral, vereadora Tatiana Silva. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Senhor presidente, só para reforçar aqui a indicação número 17/2022, que foi lida pelo colega vereador Daniel, de minha autoria, ela reforça uma indicação, uma das minhas primeiras do meu mandato, lá em 2021, que ela é uma central de monitoramento. Não sei se a gente está aí disponível, Saulo, se já consegues espelhar. Não? Infelizmente não. Nosso sistema aí deu uma travada. Essa semana tivemos ali no portal do nosso município, né, uma pichação ridícula, pintada ali de vermelho. A gente não pode nem falar aqui, né, o que tem vontade para uma pessoa dessa que se destina a parar minutos do seu tempo para ir ali e depredar o patrimônio público daquela forma ali, com uma coisa tão horrível daquele jeito. Então, eu me remontei lá a essa indicação que eu fiz em 2021, referente a essa central de monitoramento. Se a gente tivesse câmeras aí instaladas no... agora estão as filmagens aparecendo aí para todos verem ali a pichação dessa semana. Se a gente tivesse ali essa central de monitoramento, câmeras em pontos estratégicos do nosso município e principalmente nos portais, tanto isso, abandono de animais, diversos outros crimes aí que são praticados no município, eu garanto para vocês, o meliante, quando ele vem lá de baixo para cá, ele já pensaria duas vezes. Eu vou cometer um crime lá em São Pedro de Alcântara, tal horário, a pessoa vai saber, eles vão ver ali pela placa do carro, então a gente sabe que isso dificulta muito. Quanto a essa central, também fica aqui a indicação por executivo. Obviamente a gente não precisa vir aqui destinar uma sala da prefeitura, botar ali 20 câmeras, uma central de monitoramento, acompanhando aí o que acontece em diversos outros municípios. A prefeitura faz uma parceria ou com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar, né? Cede o equipamento, essa instalação, e pode ser bem tocado ali pelos policiais militares, por exemplo, através de um convênio. Então, a exemplo aí de outros municípios da Grande Florianópolis, surte sim muito efeito. Então, eu volto a reforçar, a gente tem essa visão de que mora num paraíso, de que aqui é super seguro, etc. Eu também me sinto assim, às vezes a gente é até um pouco relaxado no que concerne a segurança pública, e a gente precisa investir nisso aí para ontem, digamos assim. Então fica aqui o reforço e fica aqui o apelo ao executivo que instale essas câmeras pelo menos nas entradas e saídas do nosso município, e depois vá ampliando aí conforme a demanda e conforme o orçamento estiver mais folgado. Por hoje era só. Obrigado. Toda vereador Vinícius, por favor. Vereador Éder, boa noite. Essa indicação que é reforçada, né, novamente apresentada, ela vem de encontro também com a solicitação que já foi realizada no CONSEG, na reunião de Santa Teresa. Inclusive, foi solicitado na reunião do CONSEG que as câmeras dos portais tenham um sistema inteligente que faça reconhecimento de placa. Porque hoje a gente já tem essa tecnologia disponível e é muito fácil, se uma placa feita a leitura por um sistema, já vai indicar se o carro é um carro roubado, né, se está atrasado. Então é mais fácil de programar as ações de fiscalização. E baseado nessa reunião que houve no CONSEG, a administração já se comprometeu de realizar um projeto que eu saiba está junto com o sistema de engenharia da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis.
Então, estamos aguardando, nesse sentido, alguma resposta de finalização de projetos. Inclusive, tive conversando com o deputado Rodrigo Minotto para tentar captar uma verba para endereçar para essa finalidade aí, de monitoramento nos portais e revitalização dos mesmos. Obrigado, vereador Éder. Isso aí, boa noite. Imagina, vereador Vinícius, eu que lhe agradeço mais uma vez. Por hoje era só. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra da Tatiane Cordeiro da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Referente ao projeto de lei número 34, que acresce no quadro de servidores uma vaga de auxiliar de serviços gerais, eu já havia solicitado em tribuna, e reitero aqui o meu pedido, que uma vaga de ASG ainda é pouco para a escola municipal, visto que hoje elas estão em 2 lá, realizando toda a limpeza. E, presidente, eu acredito que vai hoje em única deliberação, então o meu voto é favorável à criação deste cargo. Quanto à resposta do Executivo, que nos encaminhou sobre o requerimento número 01/2022, a respeito do piso salarial dos professores, entendi que não respondeu nenhum dos questionamentos solicitados e aguardo orientações da FECAM, e que precisa ter cautela. Óbvio que eu sei que precisa ter cautela. Haja com cautela, mas não esqueça de agir. Afinal, gestão pública é isso. Por hoje era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos para a ordem do dia. Insiro na ordem do dia, em única deliberação, o projeto de lei complementar número 12/2022, o projeto de lei 34/2022. Em segunda deliberação, o projeto de lei número 31/2022, que autoriza o Poder Executivo a reajustar o auxílio alimentação água potável concedido aos médicos vinculados do programa, ao programa Mais Médico e das outras providências. O projeto de lei número 31/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 31/2022 aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 32/2022, que autoriza o termo de convênio com a Associação Coral de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei número 32/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 32/2022 aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 33/2022, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei número 33/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 33/2022 aprovado por unanimidade. Em única deliberação, o projeto de lei complementar número 12/2022, que altera a lei complementar número 82 de 20 de dezembro de 2011 e das outras providências. O projeto de lei complementar número 12/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar número 12/2022 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 34/2022, que abre crédito, acresce no quadro de serviço que altera a lei número 19/1997, uma vaga de auxiliar de serviços gerais. O projeto de lei número 34/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 34/2022 aprovado por unanimidade. Explicações pessoais.
Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, Vinícius Zimmermann, Éder Amaral, Tatiana Silva e Rogério Hoffmann. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste. Inicio a minha fala aqui endereçando as minhas condolências à família Sten Coelho, né, pela passagem do amigo Fabrício Coelho, filho do Zé Antônio, da fábrica de bebidas, neto da dona Helena. Né, citei essas duas pessoas porque em um ano tiveram uma perda muito grande na família. Ano passado foi a dona Gorete, esposa do Zé Antônio, filha da dona Helena, e agora o Fabrício, filho deles. Então, é um amigo de infância com quem eu dividi as tardes brincando, né? Então, a gente tem uma prima em comum, então estava frequentemente na casa da dona Helena. Endereço especialmente a pessoa dela minhas condolências. Relatos do CONSEG, a gente fez nessa semana uma reunião ordinária do CONSEG, e uma baixa participação, infelizmente, mas foi feita uma avaliação do quanto anda a nossa segurança pública. A gente anda constantemente perdendo na segurança pública. Quando o município aceitou a vinda de um presídio, de um complexo penitenciário, né, vamos usar o termo correto, foi prometido e foi instalado um batalhão da Polícia Militar, que depois mudou a sua característica. A gente hoje já não tem mais um batalhão. O município cedeu um terreno para a implantação de uma sede própria da Polícia Militar. Hoje a gente corre o risco, inclusive, de perda de efetivo. Então, é fundamental que a gente cobre, né, já tem a solicitação de uma audiência aqui com o Comando Geral, que a gente faça as reivindicações necessárias para manter a segurança do nosso município, como é bem o caso das câmaras de monitoramento. A gente foi imposto goela abaixo também, uma sede da cavalaria no nosso município, que nada tem agregado para a segurança do município. Então, eu acho que todas essas pautas são pertinentes a gente debater com relação às demandas que vieram do CONSEG. Uma situação que é urgente, né, que se tome uma atenção especial, é com relação à violência doméstica, sexual infantil, que está exagerado demais. O Conselho Tutelar, por conta da pandemia, tem, né, trago situações e casos que põem a nossa cidade em situação de alarme. Então, que se tome o quanto antes a precaução com relação a esses casos, que uma vítima exposta à violência acaba não desenvolvendo, no caso de uma criança, é uma situação muito delicada. Eu acho importante demais que os colégios do município tenham um trabalho de psicologia, de psicólogo, atendimento no colégio, para acolher de fato essa demanda onde ela é mais fácil de se identificar, no ambiente escolar. Gostaria de parabenizar os atletas, né, do município, que sagraram-se, né, vitoriosos, cada um na sua categoria lá no evento em Timbó. Parabéns para todos. E falando em atletismo aqui, como eu citei a situação de buscar verba para a gente, buscar monitoramento, o lado positivo da pauta, agora eu vou trazer o lado negativo. Já me foi negada essa verba, infelizmente, do monitoramento. Por quê? Porque o nosso deputado, como aconteceu com o vereador Vilmar, a gente capta a verba e o município não está com dinamismo na aplicação, no desenvolvimento dos projetos, e acaba atrasando, a gente pode acabar perdendo esse benefício. Tomei ciência que vai ser licitada durante essa semana, né, a reforma do ginásio, que foi com a qual já fui agraciado ali com repasse de verba, mas infelizmente para os portais eu ganhei um não. Então fica aqui a lição de casa para o nosso município fazer um trabalho, ter uma atenção com essas demandas de projeto. A gente sabe que recentemente mudou o setor de licitações por conta de uma lentidão nos casos que estavam, né, ao longo do ano passado. Então, que a gente queira um pouco mais de celeridade, que a gente consiga avançar e trazer o máximo de benefício para o nosso município. Queria dar meus parabéns aqui para o pessoal da Prefeitura, de funcionários que registrou a queda da neve no nosso município. Tivemos um fenômeno climático atípico, então parabéns para quem registrou a neve na região da Santa Bárbara. Lembrando que mês que vem a gente vai ter um evento importante de cicloturismo na nossa cidade, e constantemente é reivindicado para a região da praça aqui a implantação de suporte para estacionar as bicicletas, no bicicletário, e a gente não vê isso aí andar. O ciclista escolheu São Pedro pela vocação de paisagem, por ser um lugar gostoso de pedalar. Então a gente tem que estar constantemente pensando na infraestrutura mínima
para eles e também na segurança desses usuários das vias, né? Parabéns para a comunidade luterana aqui da segunda linha, município vizinho, mas lá participam muitos munícipes de São Pedro de Alcântara. Estava uma festa linda. E, como a gente bem sabe, a fronteira sul do município é uma linha reta. Tem alguns determinados locais ali em que a gente não sabe se está em São Pedro, se está em Águas Mornas, se está, né, já em Santa Amaro. Então, que em especial a gente tem uma atenção com os estudantes, tem muitos que moram nessa região de divisa e são atendidos por nosso município. Muitos deles, eu recebi essa demanda lá na festividade, que a entrega no período da noite tem que caminhar uma distância muito longínqua ainda, né, até chegar nas suas residências, sem iluminação pública, que é uma coisa normal na área rural. Que se consiga o transporte municipal estender um pouco mais e entregar eles na segurança de suas casas, né, numa situação ou outra mais delicada. E finalizou minha pauta, seria isso, pessoal. No tempo aí. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior de Amaral. Boa noite a todos, mais uma vez. Apenas de forma bem breve, eu quando cheguei aqui na sessão hoje, tinha na minha mesa aqui um ofício, a resposta encaminhada pela TIM. Eu havia sido o autor de uma moção de apelo, a número 01/2022, que foi aprovada por unanimidade aqui por essa Casa Legislativa e pelos colegas vereadores, que era pedindo melhorias na rede da TIM. Primeiro ponto era a reinstalação da bateria na antena, né? Hoje cai a energia elétrica, essa bateria ela dura só alguns minutinhos e a gente fica sem rede móvel aqui em todo o município. Isso era grave, né? A gente está sem energia, acontece de alguém bater um carro, ter algum acidente, alguma questão de furto, nem por 190 a gente não consegue ligar. O segundo ponto era a melhoria da rede móvel nas localidades aí mais distantes do nosso município, na zona rural. E, para minha surpresa, até de forma bem breve, a TIM respondeu. Não vou ler todo o trecho aqui na íntegra, mas falaram que a previsão para a instalação do novo banco de baterias dessa estrutura é até o dia 31, então, já dia 31 de maio, já agora aí na próxima semana. Então, a gente acredita aí, né, por um trabalho conjunto aí de todos os vereadores, a TIM, né, acatou essa moção de apelo e vão arrumar esse problema aí que era crônico no nosso município. E, infelizmente, né, não depende da gente aí, quanto à solicitação do aumento, responderam assim: quanto à solicitação de extensão do serviço de telefonia móvel em outras áreas do município, a TIM informa que, no momento, não há previsão para a expansão da cobertura no município, tendo a última expansão ocorrido em julho de 2021, com a implementação de 2 sites 4G na zona rural do município. Então a gente sabe que não está tão distante ainda, que a gente tem várias zonas mortas no nosso município, mas fica aqui o nosso trabalho, né? A gente está cobrando aí constantemente TIM, as agências reguladoras, a Celesc também por melhorias, e a princípio em alguns pontos aí tem surtido efeito. Vamos agora aguardar aí se até dia 31 essa antena vai estar instalada. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Concedo a palavra da vereadora Tatiana da Silva. Boa noite a todos, novamente. Subo na tribuna nesta noite para solicitar esclarecimentos referente ao chamamento público para o cargo de monitor escolar. Já estamos na 3ª chamada do chamamento público, né? E eu quero que os vereadores entendam o meu raciocínio. A partir do momento que a gente faz um chamamento público, 10 inscritos, 5 vagas, 5 assumem a vaga, 5 desistentes, teriam ali 11 vagas para assumir, no caso. Lá tem no edital tem um item que diz: caso o candidato não possa assumir a vaga, o cargo ou a função, quando convocado, ficará automaticamente no final da lista de classificados. Foi chamado, não quis assumir a vaga, assinou um termo de desistência. No primeiro chamamento, nenhum mais quis participar, foi aberto um segundo chamamento público. Esse segundo chamamento público, alguns candidatos pegaram a vaga, outros assinaram novamente a desistência. Foi aberto um terceiro chamamento público.
Nesse terceiro chamamento público, os 3 primeiros não pegaram, a 4ª pegou a vaga. E apareceu mais uma vaga que a lógica seria chamar o 5º colocado do terceiro chamamento. Eu penso que esse seria o correto. Mas aí a secretária de Educação chamou o primeiro colocado, o colocado lá da primeira chamada pública. Eu conversei com a secretária, que pediu para eu conversar com o jurídico da prefeitura. Conversei com o jurídico da prefeitura hoje pela manhã. Ele ficou de me dar uma resposta, me deu uma resposta hoje no final do dia, dizendo que, pela lógica, ele acha que está correto. Mas chamamento público com cadastro reserva, eu desconheço, só aqui no município de São Pedro de Alcântara. Então, temos 3 editais e agora estão usando quem ficou lá na primeira chamada pública. Com um pedido de desistência. A pessoa já desistiu e agora foi ofertada e ela assumiu a vaga. Mesmo o pedido de desistência dela estando lá. Eu vi o pedido. Então, eu solicito esclarecimentos da Secretaria de Educação quanto a isso, porque realmente não estou entendendo, então gostaria de esclarecimentos. Se a secretária quiser vir, né, na sessão aqui, na tribuna, explicar para a gente, eu agradeço. Referente ao relatório sobre a qualidade de água que a empresa Nascente nos apresentou, estão todos com 100% para consumo. Foram entregues 5 amostras do bairro Viracopos, Boa Parada, Centro, na distribuição da Sandra, em Santa Teresa, na distribuição do João Celso. E o relatório da Vigilância Sanitária Municipal não bate. Foi feitas coletas no mesmo mês, a empresa Nascente está própria para consumo e o relatório da Vigilância Sanitária está impróprio para consumo. Procurei o setor de vigilância sanitária, nunca houve uma conversa entre vigilância e a empresa Nascente, lembrando que a nossa referência é o LACEN. Então, quem alimenta o sistema é a nossa vigilância sanitária. Então, eu gostaria que a empresa Nascente e a vigilância sanitária conversassem e fizessem uma coleta dessas amostras lá no Cavalete, onde vai direto para a casa das pessoas. Porque, afinal, a gente não sabe se a água está boa ou se a água está ruim. Então, fica aqui, né, o meu pedido para que haja esse entrosamento, visto que o contrato da empresa Nascente vence agora no próximo mês, dia 19 de junho, e a gente precisa saber se a nossa água está imprópria ou própria para consumo. Por hoje era isso, boa noite e boa semana para todos. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, o público que nos acompanha de forma presencial e pelas redes sociais. Vereador Tatiana, confesso que não estava sabendo dessa discordância entre a vigilância epidemiológica e a Nascente do Sol, da vigilância sanitária. Entendo de que eu acho que não tem que ter um consenso ali. Eles devem explicações, não só para nós, mas como para a população. Isso é muito sério. Né? Uma análise feita pelo LACEN, que é o laboratório de referência, né? A vigilância sanitária tem os laudos. A Nascente do Sol apresenta um outro laudo, alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está certo. Então, não quero dizer aqui de que a vigilância sanitária tenha que aceitar o que a Nascente do Sol apresentou. Né? Tem que ser comprovado. Né? Alguma coisa não está correta. Então, acho que eles devem explicações não só a esta casa, mas também ao povo. Porque isso é uma coisa séria. Né? E também subo essa tribuna, porque em algumas sessões anteriores eu solicitei aqui uma moção de aplauso ao secretário de Estado, Tiago Vieira, pela recuperação da pavimentação asfáltica da SC 281. Como eles haviam parado ali a obra e tal, eu pedi para dar uma segurada. Mas agora eu acho que já dá para encaminhar, porque eles estão concluindo a obra, né? Mas juntamente com essa moção de aplauso, também eu queria encaminhar também uma moção de apelo, se os senhores vereadores concordarem, de que seja instalado redutores de velocidade, tipo lombo-faixa ou mesmo radar.
né, para que as pessoas sintam no bolso e aí talvez resolva, porque, como eu falei anteriormente, o asfalto agora recuperado, a velocidade com certeza vai aumentar, né? Então, são coisas que, como eu falei, as melhorias são muito bem-vindas, mas nós temos que ter também a segurança. Então, para a próxima sessão, se os senhores vereadores concordarem, a gente assinar essas duas moções, uma de aplauso e uma de apelo, para que, né, a gente tenha, além do benefício do recapeamento da SC 281, da pavimentação asfáltica, mas também que a gente ganhe em segurança. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereador inscrito, passamos para o encerramento. Encerramento. A presente sessão convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de maio de 2022, em horário e local regimental. A todos que nós acompanhamos, muito obrigado e uma boa